oftalmologista, doutora Caroline Lima. Doutora Caroline, boa tarde, bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante com vocês. Quem também participa aqui do Tom Maior é a nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Lívia Bailão. Oi, Lívia, boa tarde, tudo bem? Oi, Jéssica, boa tarde, um beijo para você e para a Paloma aí no estúdio, um abraço para toda a equipe do programa Tom Maior, do Sistema Sagres. Obrigada, Carolina, por estar aqui conosco para esse bate-papo e também saudar, né, os nossos ouvintes, telespectadores, internautas do nosso Tom Maior de cada dia. É isso daí. Tá certo. Vamos começar aqui, doutora Carolina. Eu queria saber da senhora se aumentou durante a pandemia casos de acidente, lesões aí provocadas pelo uso de álcool, né? Algum acidente na hora de manusear esse produto e causar alguma lesão nos olhos, principalmente das crianças. Há de fato assim, algum registro de aumento desses casos durante a pandemia? Sim, com certeza. O que a gente já sabe é que existem muitos acidentes domésticos com substâncias, alguns medicamentos ou então produtos de limpeza, e é muito comum que isso aconteça de uma maneira rotineira. No caso da pandemia, o que a gente tem muito uso do álcool em gel, o que a gente tem é, principalmente nesse tipo de modalidade de empurrar, né, de que você faz uma pressão sobre o recipiente, ele acaba desidratando na borda do orifício. Quando você vai apertar, vem uma explosão de álcool sobre o rosto. Então, o que a gente tem percebido? Principalmente acidentes na córnea, com uma queimadura química que o álcool ele pode causar. E aí a gente tem um quadro de dor intensa, de olho vermelho, de borramento visual, que é uma das principais queixas. No caso das crianças, principalmente, porque muitas vezes elas não esperam o álcool secar na mão e acabam coçando os olhos, levando a substância em contato com a mucosa, ou até mesmo no uso daqueles totens, que muitas das vezes ficam na altura do olho da criança e acaba que o jato de álcool pode vir diretamente sobre os olhos. Jéssica, Fica à eu queria vontade. perguntar para a doutora Caroline se esse tipo de lesão ela pode ser fatal no sentido de levar à cegueira, né, da pessoa, principalmente se acontece na infância. Você comentou da córnea, né? Bom, para a gente que é leiga, a gente não tem muita noção aí da intensidade, mas são lesões graves esse tipo que acontece ou não? Não precisa ter tanto alarde porque não compromete a visão? Como que é isso, doutora Carolina? Felizmente, a maior parte dessas lesões, esses acidentes, eles são acidentes de fácil resolução, né? Desde que o paciente procure um atendimento especializado, principalmente nos primeiros momentos após o acidente, né? E o que a gente orienta como primeira medida? Lavar os olhos com água corrente, com soro fisiológico, o que você tiver ao seu alcance. A principal medida que salva mesmo essas lesões é retirar o conteúdo, seja ele o álcool, seja ele qualquer outra substância que entre em contato com os olhos. Lavar abundantemente e aí logo em seguida procurar um serviço especializado, um pronto atendimento oftalmológico para receber os primeiros cuidados. É isso que define o quão mais grave vai ser essa lesão ou não, né? A gente sabe que a córnea, a camada mais externa dos olhos, ela é composta por outras 5 camadas, em que a camada mais externa chama epitélio. Então o epitélio ele faz o revestimento da córnea. Quando eu tenho uma queimadura, é o epitélio que eu estou expondo. Então, meu olho ele passa a ser mais vulnerável. Ou para lesões mais graves, para infecções secundárias, que é o grande drama que a gente tenta controlar, né? De uma forma geral, a gente tem lesões muito mais graves, como, por exemplo, por bases, como é o caso do cimento, por exemplo. A gente tem lesões muito mais dramáticas que podem evoluir já no primeiro momento para falência dessa córnea e transplante de córnea, né? Quando a gente fala do álcool, graças a Deus, a gente tem uma substância de fácil remoção, que não impregna com tanta facilidade, que a gente consegue remover, basta lavar mesmo os olhos. Doutora Caroline, e em caso de acidente? Às vezes os pais podem achar que é qualquer coisa, foi um acidente leve, só lavando aqui resolve. Quando os pais devem levar a criança ao oftalmologista?
sempre que esse acidente ocorrer, né? A gente só vai conseguir mensurar, dimensionar a gravidade desse acidente ao examinar o paciente. Então, o que a gente sabe? Como eu comentei, quanto mais você fizer a lavagem, retirada desse conteúdo, até que você procure atendimento, melhor, porque você vai tirar aquele contato direto com os olhos. A gente sabe que até pegar um carro, se direcionar para o hospital, se tiverem mais um tempo de espera. Então, quanto mais tempo essa substância fica em contato com os olhos, mais eu posso aumentar a minha chance de ter lesões mais graves. Então, sempre que o acidente ocorrer, as duas primeiras medidas são lavar e depois levar para o oftalmologista, de preferência logo num pronto atendimento. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a doutora Caroline Lima, médica oftalmologista, falando sobre os cuidados com os olhos ao manusear, ao utilizar álcool. Doutora, também tem alguma diferença assim, no grau dessa lesão, se a pessoa ali e a criança se acidentar com, por exemplo, o uso de álcool em gel, mas também o álcool, né, líquido, né, 70%. Há diferença se o álcool em gel pode ser ali uma lesão mais branda, o outro tipo pode causar uma lesão talvez mais grave? Em termos de intensidade, a gente não tem tanta diferença, porque a concentração de álcool etílico ela é a mesma usada nessas substâncias, né? 70%. O que muda? A gente sabe que o álcool líquido ele é mais volátil, então ele sai mais rápido, ele evapora mais rápido e ele é mais fácil de limpar do que se você tem um álcool em gel. Então, quando a gente tem o álcool em gel, a gente precisa caprichar um pouquinho mais nessa limpeza, porque ele pode impregnar mais fácil do que o álcool líquido. Mas em termos de densidade ou de importância da lesão, a concentração da substância ela é a mesma. Jéssica? Oi, Lívia, pode ficar à vontade. Obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Caroline, que é de uma forma geral, né, doutora? Você bem comentou aqui, explicou com muita clareza essa questão desses acidentes que aumentaram muito, né, em função do nosso uso diuturno de álcool. Mas, de uma forma geral, as lesões são causadas, do ponto de vista assim, doméstico, né? Qual a maior causa dessas lesões? O que mais leva as pessoas a procurarem os prontos-socorros oftalmológicos por causa de acidente? O que é mais comum? Nos acidentes domésticos, o mais comum de todos é o uso de medicações orais ou tópicas que não sejam oftalmológicas, instiladas, pingadas nos olhos equivocadamente. Antifúngicos, analgésicos, em gota, por exemplo, que os frascos são muito semelhantes aos frascos de colírios. E aí o paciente inadvertidamente guarda junto, guarda próximo e acaba pegando, não lê o rótulo e pinga nos olhos. E aí já vai se dar conta de que pingou uma solução que não era oftálmica quando ele sente já a dor por conta de uma queimadura química. Então, realmente é por um desaviso, né? E a gente confunde o vidrinho do colírio com o vidrinho de outro remédio e bate. Tem que ficar mais atento, verdade. Paloma? Doutora Carolina, fora o álcool, produtos de limpeza também costumam gerar problemas e acidentes com os olhos? Sim, com certeza. Quando a gente fala da população pediátrica, infantil, a gente também sempre tem que lembrar de guardar esses produtos de limpeza fora do alcance de crianças. Elas têm muita curiosidade, elas bebem esses produtos, elas têm contato com as mãos, elas podem equivocadamente acabar respingando nos olhos, né? E no caso dos adultos, durante a própria limpeza, durante uma faxina, a gente tem água sanitária, a gente tem ácidos que muitas vezes usam para limpezas de piscina, ou até mesmo, por exemplo, mecânicos que usam substâncias solventes durante alguma manutenção de algum carro. E esses acidentes são muito comuns, com vários tipos de produtos químicos. E uma coisa sempre importante é que a gente pede que, lógico que na hora do desespero a gente não consegue pensar muito bem, mas sempre que possível levar para o médico ver o rótulo daquela embalagem, o que foi que você pingou nos olhos, para a gente conseguir ver a composição daquele produto, se era um medicamento, se era um solvente, se era um ácido, se era um álcali. Isso faz muita diferença para a gente na hora de avaliar o paciente também.
Doutora Caroline, falando agora sobre lesões oculares de maneira geral, né? Quais são as causas mais comuns dessas lesões? Uma dúvida também que eu tenho a respeito de coçar o olho, né? Eu particularmente confesso que coço bastante. Minha mãe fica pegando no pé, você vai machucar, você vai estragar a sua visão. Coçar o olho em excesso, né? Também de maneira errada. Acho que nem coçar o olho pode, né, doutora Caroline, na verdade? Então, vou começar por essa parte do coçar. A gente sempre fala para o paciente que ele só pode coçar o olho se for com o cotovelo, e tem que ser com o cotovelo dele. Porque assim, a gente sabe que a gente pode fazer pressão sobre os olhos quando a gente está esfregando, e dependendo do paciente, principalmente pacientes automíopes, por exemplo, que tem uma retina mais fina, se você pressiona muito, se você faz aquele movimento de esfregar, você pode induzir até mesmo roturas e descolamento de retina, né? Isso é muito importante. Os pacientes que têm, por exemplo, ceratocone, que são lesões na córnea, eles têm uma tendência maior a ter essa queixa de coceira ocular. E a gente sabe que quanto mais a gente coça, mais a gente pode acabar deformando a córnea também. Então, a gente pode estar aumentando ali o grau de astigmatismo, a gente pode estar induzindo, às vezes, até uma mudança na curvatura da nossa córnea e gerando doenças no futuro. Então, por isso que a gente sempre ressalta a importância de não coçar os olhos, né? Sobre a pergunta que você fez sobre os acidentes domésticos mais comuns, mesmo que não sejam por produtos, o que a gente sabe manutenções, por exemplo, uso de pregos, uso de parafusos. A gente tem muito a questão dos corpos estranhos. Você vai manipular alguma coisa em casa para fazer alguma tarefa e acaba vindo um corpo estranho para o olho. Você vai fazer a poda de uma planta e acaba vindo resquício daquele galho para os olhos. Isso é muito comum de acontecer. A gente vê bastante no pronto atendimento. Crianças na escola brincando com lápis, com outros materiais, com cola, e acaba respingando nos olhos também. Sempre a gente ressalta aqui, você vai fazer alguma tarefa doméstica, coloca um óculos de proteção para não respingar um produto, para não respingar algum resíduo, ou até mesmo para não ter essa queixa do corpo estranho intraocular, né? Para finalizar, doutora Caroline, o nosso bate-papo aqui no Tom Maior, eu queria saber como é o tratamento também dessas lesões e saber como a ciência tem avançado aí nos últimos dias para o diagnóstico em relação aos problemas oculares de maneira geral. Então, assim, a gente já costuma separar o tratamento como pré-hospitalar e o hospitalar, vamos dizer assim, né? Então, o pré-hospitalar são aquelas medidas que eu falei de lavar abundantemente, assim que você tem contato com o produto, quando a gente está falando então de produtos químicos. E a parte hospitalar vai envolver diagnosticar primeiro aquela lesão. Foi uma queimadura, a gente vai prescrever muitas das vezes antibióticos como uma maneira preventiva de alguma infecção secundária. A gente pode prescrever anti-inflamatórios tópicos também, colírios, né? Pomadas cicatrizantes também podem ser utilizadas. Quando envolve corpo estranho, a gente tem que retirar aquele corpo estranho do olho. Quando ele está mais externo, ali a gente pode tirar no próprio consultório. Algumas das vezes, dependendo do tamanho da lesão, a gente precisa também fazer um curativo oclusivo, que é o famoso tampão, para você dar tempo daquela córnea, ela relaxar, ela começar a cicatrização e diminuir as queixas de dores desse paciente. Graças a Deus a gente tem também essas lesões mais superficiais, elas têm uma boa resposta ao tratamento tópico ambulatorial. E aí a gente vai programando o retorno para acompanhando a evolução do paciente. Doutora Caroline, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Um abraço. Conversamos aqui no Tom Maior com a doutora Caroline Lima, ela que é médica oftalmologista. Conversamos sobre os cuidados com o manuseio do álcool neste momento aí de pandemia e que ele se tornou um item essencial para a prevenção por infecção por Covid, né? Tem que ter cuidado principalmente com as crianças ao manusear para não passar nos olhos. A gente trouxe aqui todos os detalhes e daqui a pouquinho essa entrevista já vai estar disponível também na íntegra no nosso portal no sagresonline.com.br. Agora aqui no Tom Maior chegou